E nesse mês, né, nós estamos aqui gravando no mês do Outubro Rosa, que é um mês que todos vocês conhecem. As campanhas aí, elas estão muito fortes, né, na mídia. Mais uma coisa importante, né, para vocês aí, as mulheres que estão nos seguindo. Ó, mas antes de eu entrar nesse assunto, você pode fazer 3 coisas por nós. Você pode curtir, comentar e compartilhar, porque esse assunto vai fazer muita diferença na vida das mulheres, e não só na vida das mulheres depois de menopausa ou de 50, 60 a mais, não, nós vamos abordar temas importantes, inclusive para as mulheres que são jovens, porque a casuística de câncer de mama, infelizmente, tem chegado muito nas mulheres jovens. O Dr. Marcos vai falar disso daqui a pouco. Bom, Outubro Rosa, para nós aqui, é todo mês. É lógico que nesses meses agora, acaba se falando muito mais, mas o Dr. Marcos tem um consultório muito forte aqui em São José do Rio Preto, atendendo pessoas do Brasil inteiro, de fora do Brasil também. E nesse mês a gente fala mais, mas é muito importante que você que está aí em casa, principalmente as mulheres, lembrar que Outubro Rosa é todo mês. Né? Então, de estar se cuidando, não esperar o mês de outubro para fazer seus exames de rotina, para fazer os exames de rastreamento, que eu aprendi com o Dr. Marcos essa palavra, né? O rastreamento do câncer, ou seja, cuidar da sua saúde não somente no mês de outubro, mas em todos os meses do ano, né, doutor? É isso mesmo, né? Sim, certamente. O câncer de mama não acontece só em outubro, né? Então, acontece o ano todo e as pessoas têm que conscientizar da importância do diagnóstico precoce. O Outubro Rosa eu acho muito importante, que é um mês que a gente consegue fazer vários eventos, isso se torna mais claro, mais evidente para a população da importância, né, do diagnóstico precoce, né, que ele realmente salva vidas, né, ele eleva a porcentagem de cura dessas pacientes, mas temos que ficar atento em relação ao câncer de mama o ano todo. E a gente não cansa de dizer, né, que os exames de rastreamento são aqueles executados nas pacientes assintomáticas, ou seja, paciente que não tem nenhum sinal, nenhum sintoma de neoplasia. E, portanto, elas fazem um exame, né, para detectar lesões que ainda não são palpáveis, que não se apresentam clinicamente. E a orientação, seguindo a Sociedade Brasileira de Mastologia, é fazer esses exames anualmente a partir dos 40 anos. Importante a gente dizer também que para aquelas pacientes que têm um antecedente familiar importante, né, mãe, irmã com câncer de mama, ovário, pâncreas, essas pacientes merecem ser acompanhadas de uma forma diferente. Daí a importância de procurar um mastologista de sua confiança para que seja acompanhada da melhor maneira possível. Doutor, recentemente estive lá no seu consultório e você mencionou que tinha operado uma moça de 24, 25 anos, se eu não me engano. Foi isso mais ou menos, né? Por que, doutor, que o câncer de mama já está presente nas mulheres com uma tão baixa idade, né? Porque, assim, eu sei que é difícil, mas assim, a casuística não é tão grande, né? Mas ele já começa a aparecer também em mulheres mais jovens. Tá. Geralmente, quando uma paciente muito jovem desenvolve um câncer de mama, isso, na maioria das vezes, está relacionado com herança genética. Ela acabou herdando isso de um familiar. Né? Apesar que a gente também, em alguns casos, observa que não tem histórico familiar, não existe mutação genética, né, que justifique esse tumor. A gente costuma dizer que o câncer de mama ele é multifatorial, não é uma única coisa que desenvolve, né, que faz o câncer de mama se desenvolver. Né? E é uma situação muito atípica. Isso acontece em menos de 1% dos diagnósticos de câncer de mama. Sim. Né? Geralmente não é esse o foco, né, que a gente tem nas campanhas de Outubro Rosa. O foco seria mulheres 40 a mais. Né? Eu acho muito importante, apesar de ser controverso, ainda o autoexame. Né? Porque o câncer de mama nessas pacientes muito jovens, né, a lesão ela é percebida no autoexame. Né? Recentemente a gente fez uma cirurgia numa paciente jovem
que ela não tinha nenhuma queixa, a não ser um fluxo papilar, ou seja, uma saída de secreção, um aspecto sanguinolento em mínima quantidade pelo bico de uma das mamas. E os exames de imagem, a gente teve uma certa dificuldade para encontrar a lesão, mas com a clínica, mais a associação dos exames de imagem, né, feitos de maneira criteriosa, a gente acabou identificando a lesão, tratamos a paciente, é uma lesão ainda inicial, e essa lesão, essa paciente provavelmente está curada com o tratamento cirúrgico, né? Então, assim, eu gostaria de falar mais uma vez da importância desse autoexame e da importância também de passar por avaliação anual com o mastologista da mesma forma que passa com o ginecologista. Sim. Né? Agora, se o ginecologista também for uma pessoa que dá atenção às mamas, né? A maioria dos ginecologistas dão, né? Mas se não sentir muito confortável em passar só com o ginecologista, passe com o mastologista para ter uma avaliação mais detalhada, fazer um segmento mais de perto e minimizar a chance de fazer um diagnóstico tardio. Sim, isso é muito legal, né, doutor? Independente, né, precisa estar buscando ajuda, marcando essa consulta, né? Fernanda, eu queria saber, você que é mulher, né, e uma vida profissional bem ativa, né? E aí eu acabei de falar que hoje a Fernanda está dando curso de várias dentro da área dela, né? Nós vamos comentar um pouco, né, do que você faz pelas mulheres depois que elas passam pelo Dr. Marcos, né? E vocês estavam comentando ali, né, sobre os resultados, né? Como é bom, né? Mas assim, você como mulher, como é que você vê o teu dia a dia? Eu sei porque eu te conheço, né? E trabalhando, e filho, marido, e se vê dentro do que o doutor está falando, que precisa tirar um tempo para fazer os exames, para se cuidar e ver tudo isso, porque infelizmente, né, os casos só aumentam, né, doutor? Sim. É necessário, né? A gente não pode ir ao médico só quando sente alguma coisa. Hoje mesmo eu fui fazer meus exames de rotina, passei pelo ginecologista. A gente tem que tirar esse tempo porque é muito importante cuidar da saúde, né? Não só trabalhar e correr para lá e para cá e esquecer da saúde. A gente tem que se cuidar, isso é muito importante. Fazer o autoexame, como o Dr. Marcos Micheletti falou, tem que se tocar. As mulheres às vezes têm medo de se tocar e sentir alguma coisa, têm medo de buscar um médico e encontrar alguma coisa. Mas quanto antes detectar alguma coisa, melhor, né? Então é muito importante, tem que se cuidar sim, tem que buscar ajuda, tem que fazer os exames clínicos, não só o toque em casa, né? É muito importante o autoexame, mas muito mais importante também buscar os exames clínicos. Os exames de rastreio. Exatamente. Os exames legal. De rastreio. Doutor, o que ela falou faz sentido? As mulheres às vezes não querem se tocar, às vezes têm medo, têm receio. Isso é uma realidade? Sim, na verdade, acho que o ser humano tem receio de ter problema, né? Sair da zona de conforto é uma situação, é uma coisa que ninguém quer, né? E a partir do momento que a gente começa a investigar, a gente acaba encontrando algumas coisas que acabam tirando a gente da zona de conforto. E dependendo de como for, né? Dependendo do diagnóstico, isso pode impactar diretamente na rotina daquela pessoa. E às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado, né? E acaba deixando situações que eram fáceis de serem tratadas, né? Complicar. Eu acho que é do ser humano isso, né? Mas é muito legal, né? Por isso que é importante a gente estar sempre abordando e falando sobre isso. E um dos motivos desse podcast é justamente a gente falar sobre os tipos de tratamento do câncer de mama, né? Eu queria que você, como um especialista que com bons com resultados, com uma clínica grande, com experiência de tempo, de várias pacientes que passaram por você, que você falasse um pouco para nós dos tipos de tratamento que estão disponíveis hoje para o câncer de mama, né? O doutor sempre fala isso, sempre importante. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor, né? Então, mas infelizmente, né, doutor, vamos pensar, descobri que eu estou com câncer de mama e você muitas vezes, infelizmente, também é o portador dessa notícia, né? Fala um pouco também como é que é dar essa notícia e já fala um pouco dos tipos de tratamento para nós. Entendi. Veja bem, o tratamento do câncer de mama ele é multidisciplinar, né? Envolve o tratamento clínico, que é o tratamento com medicamentos, e o tratamento cirúrgico,
e algumas vezes o tratamento radioterápico, né? Existem ainda outras maneiras de complementar esse tratamento, né? Da parte emocional, da parte fisiológica e assim por diante. Mas, basicamente, são esses 3 pilares, né? O tratamento clínico, o tratamento clínico, que é o tratamento sistêmico, o tratamento cirúrgico e o complemento do tratamento com a radioterapia em algumas situações. Mas, hoje nós vamos falar de tratamento cirúrgico, né? O tratamento cirúrgico de mama, ele melhorou muito com o tempo, né? Antigamente, a gente tratava paciente com câncer de mama de uma forma muito radical e a gente acabava tratando doença e não tratava o paciente. Infelizmente, isso ainda é a rotina de algumas pessoas, né, menos favorecidas, infelizmente. Mas a gente vive numa região favorável, né? No nosso ambiente de trabalho, dificilmente a gente se depara com esse tipo de situação, né, de cirurgias muito grandes, mutilantes e assim por diante. E a gente, como profissional a gente tem que ser especialista em gente, na verdade, né? A gente não tem que ser especialista em mama, especialista em coração, entre outras coisas. Ou na técnica, né, doutor? Tem que ser especialista em gente, né? E quando o paciente chega no nosso consultório, às vezes sem o diagnóstico, e a gente investiga e acaba chegando ao diagnóstico, ou já chega com o diagnóstico, a gente tem que olhar o paciente por inteiro. A gente tem que tratar a pessoa. A gente não vai tratar a doença. Partindo desse princípio, a gente avalia várias situações, como idade da paciente, características físicas, tamanho da lesão, tamanho da mama, se a paciente gosta dessa mama ou não, né? E observando tudo isso, né, todo esse espectro, a gente chega a uma determinada situação e indicação de um procedimento cirúrgico, né? Eu costumo dizer no consultório que existem várias maneiras de tratar a mesma coisa, né, e todas estão corretas, né, oncologicamente falando, pensando em tratamento de doença, mas pensando em tratamento de gente, de paciente, as coisas mudam um pouquinho. De pessoas, né? Exatamente. Então, assim, avaliando todos aqueles espectros que a gente já conversou, idade, condições físicas, anseios da paciente, tamanho da mama, tamanho do tumor, relação tumor-mama, proximidade desse tumor com a areola ou não, né? A gente vai indicar, então, o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico se baseia de 2 formas, principalmente. Através de uma quadrantectomia, que é retirada de parte da mama, ou através da mastectomia, que é retirada total da mama. Todas elas têm benefícios e têm malefícios. A gente tem algumas coisas que são favoráveis e outras não. Igual tudo na vida, né? Mas, por exemplo, se eu tenho uma lesão pequena para uma mama grande, numa paciente que não é feliz com aquele volume, que ela já gostaria de fazer algo diferente naquelas mamas, a gente pode tirar proveito dessa adversidade. Sim. E como que a gente faz isso? Veja bem, uma lesão, como a gente já disse, pequena para uma mama grande, mama que a paciente não gosta. Eu posso pensar em fazer um quadrante e usar as técnicas de cirurgia plástica para reconstruir essa mama. E eu aproveito a oportunidade e simetrizo a mama oposta. Na verdade, esses são os pilares da oncoplastia, né? A retirada ideal da lesão, ou seja, uma cirurgia oncológica ideal, segura, associada a uma reconstrução imediata e a simetrização da mama oposta. Esses são os pilares da oncoplastia. Obviamente que o tratamento oncológico nunca
deve ser minimizado, né? A gente nunca deve abrir mão do tratamento oncológico em detrimento do tratamento estético. Mas com as técnicas de oncoplastia, que é a associação de cirurgia plástica à cirurgia oncológica, muitas das vezes essa cirurgia me possibilita remover uma área ainda maior do que uma cirurgia convencional e levar a paciente ainda a uma reconstrução e simetrização da mama oposta. Legal. Quando a gente pensa em mastectomia, né, algumas situações a gente precisa remover a mama toda, né? A gente também pensa da mesma forma, né? Eu já penso o tipo de abordagem que eu vou fazer, as áreas que eu necessito remover e já penso como eu vou reconstruir essa mama, que pode ser através de prótese, na maioria das vezes, mas pode ser com retalhos autólogos, né? Retalhos no grande dorsal, que é o músculo das costas, né? Um retalho dermoglandular que a gente fala. Músculo cutâneo, na verdade. Dermoglandular é da própria mama, músculo cutâneo. Ou do reto abdominal, fazer uma transposição desse reto abdominal, mas não é o mais convencional. Geralmente a gente faz a reconstrução com prótese, né? Uma reconstrução imediata e muitas das vezes simetrizando a mama oposta. Algumas vezes a simetrização da mama oposta é a remoção da mama oposta também, que é o que a gente chama de adenectomia, e a reconstrução com prótese. Em pacientes jovens com lesões pequenas, no meu ponto de vista, é o melhor tipo de tratamento. Porque a gente sabe também que uma porcentagem de até 15%, quando a gente avalia a mama oposta, que teoricamente não tinha lesão, a gente encontra lesão nessa mama oposta. É um número relativamente alto, né? Ou seja, a lesão já estava ali e não foi detectada pelos exames de imagem. Então a gente consegue, inclusive, reduzir o risco de uma lesão na mama oposta e reduz o risco também da lesão na mama doente. Comparando com a quadrantectomia, os dois exames são ótimos. Se a gente pensar quem vai viver mais ou quem vai viver menos, os dois vão viver a mesma coisa. Ok. Tá? O que difere de uma para outra é que quando eu faço a opção de remover a mama toda, eu diminuo as chances de recidiva, mas também não zera. Tá? Não é uma cirurgia profilática como muitos dizem. Eu ia te fazer essa pergunta. Mesmo quando a gente faz uma cirurgia totalmente radical, não reconstrói, como era feito anteriormente, existe a chance de recidiva no plastrão, naquela cicatriz. Então, assim, eu vou preservar o envelope cutâneo, obviamente, vou tirar com as margens de segurança adequada, preservar só o tecido adiposo ali embaixo da pele para manter a viabilidade daquele tecido, mas isso não quer dizer que essa paciente jamais vai ter câncer de mama. Ela pode ter sim, só que eu reduzo significativamente o risco dela desenvolver um novo tumor ao longo da vida. Legal. Esse é um ponto muito positivo. Aí você me pergunta, por que o quadrante recidiva mais, mas os dois vão viver a mesma coisa? Porque a paciente que optou pelo quadrante, a gente vai acompanhá-la de perto. E se surgir algo diferente, a gente vai fazer diagnóstico precoce, vai tratar e vai dar tudo certo da mesma forma. Porque vai ficar mais de perto, né, doutor? Quer dizer, as consultas são mais frequentes, o tratamento é mais próximo, a sua presença na vida da paciente é muito mais frequente, é isso, né? Sim, exatamente. Em algumas situações, quando a gente tem uma proximidade da lesão, né, do tumor, com o complexo areolopapilar, esse complexo areolopapilar deve ser removido por segurança, né? E pensando em saúde, né? Que saúde, na verdade, não é ausência de doença. Saúde, por definição, é um bem-estar físico, psíquico e social, né? Se eu faço uma reconstrução e não reconstruo o CAP, que é o complexo areolo-papilar, ou CAM, né, complexo areolo-mamilar, eu não vou conseguir fazer com que fisicamente essa paciente fica 100%. Né? E é aí que a gente lança a mão de técnicas de reconstrução desse complexo areolo-papilar.
que pode ser feito de várias maneiras. A gente pode usar tecidos da própria paciente para fazer isso, só que isso gera uma morbidade, né? Exige que o paciente vá para o hospital, né? Aumenta as chances de complicação, tanto da área doadora quanto da área receptora, né? E hoje em dia a gente tem profissionais que executam muito bem a técnica de micropigmentação, que fica excelente, fica muito bom, né? E aí tá a Fernanda aqui para falar para a gente a respeito disso. Deixa eu só... Esse assunto é muito, muito legal, porque a Fernanda é uma artista, né, doutor? Sim. E aí ela tem lá os casos que vocês estavam falando ali. Eu queria que você, Fernanda, falasse um pouco desse trabalho que o doutor explicou quando é retirado o mamilo, né? Isso, vamos para traduzir aqui. Mamilo e areola. Mamilo com a areola, né? O quanto que isso, você que recebe essas mulheres, o quanto que isso é ruim para essa mulher que ela perdeu ali, por mais que o doutor fez ali vamos dizer, ele fez todo o trabalho lindo, né? Lindo. Até parabenizando ele aqui. A mama ficou com uma forma perfeita, mas ele, por questão de segurança, para a paciente, questão de vida, né, segurança, ele foi obrigado a tirar essa auréola com o mamilo. Como é que isso aí chega para você lá? Como é que essa mulher chega no primeiro momento? Fala um pouco da sua experiência, porque é muito importante para nós escutar você. Bom, são relatos assim que eu choro, né, junto com elas, né, Renato? Porque para a mulher a mama é sinônimo de feminilidade, assim como os cabelos, né? Só que quando elas perdem os cabelos numa quimioterapia, numa radioterapia, quando fazem tratamento do câncer, elas sabem que elas vão recuperar o cabelo. Já a sua areola, muitas vezes não tem como, né? Algumas fazem, né, a reconstrução, como o doutor estava falando aqui, com a própria pele de outras partes do corpo. Mas a maioria que chega lá para mim, elas relatam que... Teve uma paciente que ela falou para mim que fazia 10 anos que ela não se olhava no espelho, daqui para baixo. Ela falou, não me olho no espelho. Tanto é quando você perguntou para mim como eram minhas cicatrizes, né? Porque às vezes eu faço avaliação pelo telefone. E ela falou assim, eu não sabia te responder, porque eu não olhava mais para o meu peito. Fazia 10 anos que ela tinha feito a mastectomia e não se olhava no espelho. Nossa. Inclusive, eu estava fazendo procedimento nela e escorrendo lágrima ali. Eu falei, que foi? Você está sentindo um pouquinho de dor? Ela estava chorando por conta de estar fazendo o procedimento ali. Sim. Ela estava realizando um sonho. Ela falou, faz 10 anos que eu procuro uma profissional para fazer isso. Entendi. E aí, quando eu finalizo o procedimento, ela chora, eu choro junto. Porque eu falo, agora acabou. É um ciclo novo. E é um trabalho que eu amo. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado essa oportunidade e esse dom. E de poder estar devolvendo uma parte tão importante, né? E o trabalho ao longo do tempo você foi aperfeiçoando tanto que parece muito real mesmo, né? Como é que é essa técnica para chegar até isso? Como é que foi isso, esse desenvolvimento? Porque quem olha, a gente que olha no teu Instagram, depois vocês sigam lá, né? Fala o Instagram, Fer. Fernanda Dias, _PMU. Isso, depois vocês sigam lá, vocês vão ver algumas imagens, né? E ela pode postar lá, então vocês olhem, porque fica muito perfeito, né? Como é que foi tudo isso para chegar até aí? Bom, eu já sou micropigmentadora desde 2007, né? Faz 17 anos que eu trabalho com a técnica de micropigmentação. Não só para mulheres que perderam a mama, mas muitas vezes aparecem pessoas lá que perderam os cabelos por uma alopécia, né? Não tem mais sobrancelhas, não tem cílios, e a gente faz esse trabalho também. E aí eu já estava trabalhando há muito tempo com isso, e meu esposo falou, por que você não vai fazer a técnica de micropigmentação paramédica? Eu falei, não, um dia eu vou buscar esse conhecimento aí. E fui enrolando, até que um dia eu falei, não, vou começar a fazer isso. E hoje o meu foco é a micropigmentação paramédica de areolas, né? A gente trabalha muito com cicatrizes também, e é a minha grande paixão hoje. Então a gente trabalha com uma técnica de realismo, de efeito de luz e sombra, para dar aquela projeção no mamilo, né? Porque ali você passa a mão, não tem nada, mas se você olhar, parece que o mamilo está ali, né? Entendi. Projetando. E são efeitos, né? Técnicas que a gente utiliza. Não é uma tatuagem. Existem profissionais que fazem a tatuagem, só que eu optei pela micropigmentação, que eu particularmente acredito que fica mais natural, mais realista, né? Existem diferenças de pigmentos de tatuador para micropigmentação. Então, hoje eu trabalho com a técnica de micropigmentação para deixar mais realista. E ela tem a opção de futuramente fazer um ajuste, e a tatuagem não tem como, né? Caso algo dê errado, tem que remover. Então, a micropigmentação, ela
particularmente no meu ponto de vista, ela fica mais realista e é um trabalho que é incrível, incrível. Eu vou fazer uma pergunta para você, que eu vou fazer a mesma para o Dr. Marcos. Ó. Com você, quando recebe as pacientes dele lá, que você viu que as mamas ficaram assimétricas, tudo, como é que é? Porque muitas vezes elas mencionam, né, que a cirurgia foi, como o doutor disse, né, tem essa opção de fazer essa oncoplastia. Como é que é isso que elas também... Poxa, minha mama também melhorou. Né? Como é que você... Lógico, você vai fazer a tua parte, mas enfim, que a parte estética ali, quando a pessoa está vestindo uma roupa, ela houve uma melhora. Como é que é esse relato no dia a dia? Porque isso é algo que também acho que ela melhora a autoestima, né? Porque de repente ela tinha uma mama caída, uma mama que é muito assimétrica, como o doutor disse aqui. Como é que é para você quando chega isso lá e a resposta delas? Eu já tive um caso, não foi nem mastectomia, foi o caso de uma mastopexia. E ela relatou que o esposo não queria que ela fizesse. E ela falou, insisti, fiz a mastopexia e necrosou minha areola, eu perdi. Ela falou, depois disso, eu não tirei mais a roupa perto do meu marido. Ela falou, sabe quando você está tomando banho e o marido entra no banheiro? Ela falou, eu viro de costa. Aí a gente fez o procedimento nela. Foi até um procedimento que deu um pouquinho de trabalho, porque ela estava com a pele muito sensibilizada e não era recente a cirurgia dela, porque eu não faço recente. O mínimo aí para mastopexia é 6 meses e mastectomia 1 ano. E a pele dela sensibilizou demais. Foi um trabalho que na hora eu até não gostei muito. No outro dia entrei em contato com ela e falou assim, meu procedimento tá lindo. E a primeira coisa que eu fiz foi mostrar pro meu marido. Entendi. Então, a gente acaba transformando a vida da mulher de alguma forma, porque isso faz muita falta. E esse sentimento de faltar aí uma parte do corpo tão importante, né? E a gente poder causar essa transformação, para mim não tem nem palavras para te explicar como E quando que essa paciente volta lá, doutor, que você fez a cirurgia, ela saiu sem a auréola e você indicou, como, por exemplo, e a pessoa, ela volta. Como é que é esse retorno? Porque houve uma cirurgia, muitas vezes você arrumou ali, né, deixou mais assimétrico ou fez o que precisava fazer, e aí a Fernanda complementa, né, com essa parte. Como é que é esse retorno dessa paciente? Como é que é isso? Na verdade, é o que a gente comentou há pouco, né? É um complemento, né? É lógico que... imagine só uma paciente que iria ficar sem mama, certo? De repente, ela fica com a mama melhor do que ela esperava, né? Pelo fato, teve um tumor e ainda a mama está melhor do que antes. E a única coisa que estava faltando era a reconstrução do complexo areopapilar. O trabalho fica completo, né? Então, assim, é gratificante para mim também, né? Quando a gente executa o tratamento da melhor forma possível, a paciente fica satisfeita com aquilo, mas a gente finaliza o tratamento. Que legal. O paciente fica feliz, a gente fica feliz junto com a paciente, obviamente, né? E muitas vezes, né, a gente acaba falando para o paciente, olha, não te incomoda, faz a micropigmentação que fica legal, fica muito bom, né? Você vai perceber que vai dar, às vezes melhora o contorno da sua mama, né? E elas ficam mais confiantes, né? Isso. Ficam, né? Sim, muito mais. E aí executam um procedimento, é lógico, né? Elas ficam felizes, a gente fica feliz junto, né? Todo mundo fica feliz, na verdade. Fer, tem alguma pergunta que você quer fazer com relação ao câncer de mama para o doutor? Aproveitar, estamos aqui com o especialista. Uma pergunta de uma mulher para o especialista. Tem alguma coisa que você ou tem dúvida, alguma coisa que você queira enfatizar, ou você acha que é importante? Aproveitar que o especialista está aqui, né? A consulta já está paga, né, doutor? Primeiro, né, já parabenizei o doutor ali fora, que eu já recebi pacientes dele, indicadas por ele até. Obrigada, viu, doutor, por confiar no meu trabalho. E é um trabalho incrível que ele faz. Eu vejo que tem muito amor envolvido ali. As próprias pacientes falam que não é só um médico, que ele atende com muito carinho, com muito amor.
E me facilita muito o trabalho que ele realiza, porque as pacientes dele que eu atendi, eu não tive trabalho nenhum, porque muitas vezes eu sei que isso tudo também depende de caso para caso, de paciente para paciente, mas os casos que eu atendi do Dr. Marcos, foi muito fácil de realizar a micropigmentação, porque as cicatrizes estavam bem localizadas, não me dificultou, e as mamas muito bonitas, muito perfeitas, muito simétricas, e eu achei um trabalho maravilhoso. E a pergunta que eu queria fazer é que eu já recebi relatos, né, de pessoas que chegam lá e falam, olha, eu descobri o câncer de mama, mas quando eu detectei, o tumor era muito pequenininho, eu não me atentei. E é muito importante enfatizar que o tamanho do tumor não define se ele é bom, se ele é ruim, ou se vai facilitar ou dificultar o tratamento, né, doutor? Às vezes o tumor é pequeno, mas é mais complicado, dependendo da região que está localizado. Então, é muito importante detectar, independente do tamanho desse tumor, e já buscar ajuda, né? Buscar... Que são os nódulos, né, doutor? Sim. Isso. Primeiro que, às vezes, uma lesão pequena é uma lesão agressiva, e o prognóstico acaba sendo pior. Sim. Então, não é o tamanho, é lógico, é um dos fatores prognósticos, o tamanho. Mas o tamanho isoladamente, ele não é um fator prognóstico, né? É assim, é lógico, lesões muito grandes, a chance de disseminação à distância existe, mas às vezes eu tenho um tumor pequeno e é um tumor de crescimento muito rápido. Esse tumor já lançou células para outros lugares, já fez metástase, e aí o tratamento já é um tratamento sistêmico. Deixa de ser um tratamento localizado, né? Então, assim, tamanho para câncer de mama é importante, mas não é tudo, tá? E quanto menor, melhor. Isso a gente tem que pôr na cabeça. Quanto menor, quanto mais inicial a lesão, maiores serão as chances de cura. Sim. Né? Então, assim, percebeu, é pequeno? Aí sim que é o momento de procurar com rapidez, para não deixar a lesão se tornar grande, né? Uhum. Então, é por aí. Qualquer alteração nas mamas, a inspeção, se olhando no espelho ou se tocando, procure o médico o mais rápido possível. Às vezes até uma vermelhidão no local, né? Sim. Já é um fator preocupante. Isso. Às vezes uma retração de pele, uma inversão do mamilo, né? Tudo isso pode estar relacionado com o tumor. Então, assim, quando a gente fala em autoexame, não é ficar se palpando, não é nada disso. É se autoconhecer. Uma vez por mês, de preferência, nos primeiros 5 dias após o início do fluxo menstrual. A mama vai estar menos pesada, menos sensível. Na hora do chuveiro, na hora do banho, pega o sabonete, passa a mão nas mamas, sente as mamas, né? Quando perceber algo diferente do habitual, opa. E não precisa esperar sentir dor, né, Sim, doutor? deu uma luzinha de alerta. Muitas vezes não procuram porque não sente dor. E a dor também não é um fator. Sim, na maioria das vezes, o tumor de mama é indolor. Né? Na maioria esmagadora. Uma porcentagem muito pequena dos tumores de mama. Legal, boa informação, doutor. Sem dúvida. E a gente acaba procurando o que a gente sente, né? Mas nessa doença... Dor, vamos procurar, mas dor na mama, na maioria das vezes, não está relacionada ao tumor. Não é o sintoma aí, né? Não está. Quando que a mama vai doer com tumor? Quando for um tumor muito grande, que já cometeu estruturas adjacentes, filetes nervosos, aí sim a paciente vai ter algia, vai ter dor. Né? Caso contrário, dificilmente vai ter dor. Ou seja, vai ter que pegar pelo autoexame, pelo exame de rastreio. Acabou. É o caminho. Exame do profissional. Isso, então vamos lá. Autoexame para sentir, exame de rastreio, exame físico do profissional. Eu vou fazer essa pergunta, doutor. Vou fazer essa pergunta que vai dar um corte aqui, hein? Seguindo lá o fantástico do Pablo Marçal, o rei do corte. Então vamos agora fazer isso aí. Doutor, quais o que pode ser feito para descobrir o câncer de mama? Quais são os 3 tipos aí de ações que podem ser feitas? Tá. Primeiramente, se autoconhecer. Através do autoexame, a mulher pode se autoconhecer. Segundo,
visitas periódicas a um profissional de confiança. E para as pacientes que fazem parte do grupo de rastreamento, não deixar de fazê-los. Faça os exames de rastreamento anualmente, conforme a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é mamografia anual a partir dos 40 anos. Tá aí, então tá dada aí as principais dela, né, as principais ações que a mulher precisa fazer para ir diagnosticar o mais rápido possível o câncer de mama. Doutor, a partir de quanto tempo após a mastectomia é indicado fazer qualquer tipo de procedimento, como a micropigmentação, por exemplo? Boa pergunta, hein? Essa pergunta é excelente, né? É muito importante quem vai fazer a micropigmentação, né? O próprio cirurgião, quando a paciente decide por fazer reconstrução com enxertos ou com a própria mama, a mama tem uma fase de acomodação, né? Então, a gente não recomenda fazer qualquer tipo de procedimento com intervalo menor que 3 meses. Menor que 3 meses não recomenda, não faça. Agora, o ideal seria que esse procedimento fosse executado a partir do 6º mês, né? Exatamente pelo fato desse movimento de acomodação. O que acontece? Uma micropigmentação mal posicionada estraga uma simetria. Sim. Ela estraga o trabalho do cirurgião. E uma micropigmentação bem feita, bem posicionada, ela melhora o resultado do cirurgião e, por vezes, disfarça assimetrias. Com certeza. Que legal, doutor. Então, assim, é muito importante a micropigmentação no momento oportuno e por profissional qualificado. Exatamente, porque eu tenho pego uns trabalhos meio complicados aí, viu, Renato? Só com remoção. E eu queria fazer um adendo, porque quando elas, pra gente, 6 meses, 1 ano, que às vezes eu peço para fazer após 1 ano só, passa rápido, mas para essas mulheres é muito tempo. Sim, 3 meses sim. é muito tempo. Então é onde a gente entra com as próteses de areola em silicone, Sim. que são coladas à pele e elas têm o volume que a micropigmentação não tem. Muitas vezes elas fazem a micropigmentação e querem utilizar a prótese quando vai para a praia, põe um biquíni, um maiô, que aparece ali o volume do mamilo. Então é outra técnica que a gente também faz que auxilia bastante. Isso. Essa técnica, exatamente, não é uma técnica permanente, obviamente. É uma técnica que o contraponto dela, a meu ver, é o uso de colas, né? Essas colas a paciente pode fazer algum processo alérgico, alguma coisa nesse sentido, mas para situações temporárias, como você muito bem disse, elas são excelentes, né? Porque imagina que ela tem a projeção do mamilo contralateral e fica evidente isso num biquíni, né? Ou às vezes numa roupa, e a mama oposta visualmente tem o mamilo, mas a gente sabe que não existe a projeção. Sim. E quando ela coloca alguma roupa nesse sentido, um biquíni, uma roupa mais justa, dá aquela simetria também. E aí cabe muito bem essas próteses. Que legal, hein? Fernando, esse mês nós fizemos uma campanha muito legal no Instagram do doutor e muitos depoimentos assim que teve um deles que eu me emociono, porque eu sou emotivo, né? Porque são histórias de superação, né? E teve um deles que me chamou muita atenção, né? Que era uma mulher que ela é professora de educação física, já educadora, né? Sim. E ela contou a história dela, tudo, e foi assim, muito legal a forma que ela colocou, a forma de superação, né? Sim. E, doutor, é lógico que a gente está aqui, a gente está falando da parte dos tratamentos, tudo, e a gente tem que estar focando nisso, né? Mas o quanto que é importante quando essa mulher ela consegue ainda ver a luz no fim do túnel, o quanto que a família é importante, né? Que você está ali, eu já conheço você, eu sei, você com a Fernanda, com a Fran ali, vocês são um super time aí junto com a Fernanda lá também, quer dizer, e o quanto que é importante pro lado de cá, a pessoa que recebeu o diagnóstico,
sabe? De ter o apoio, de levantar a cabeça. E eu sei porque você tem muitos casos. Sim. Então, nós não estamos falando com uma pessoa que tem 2, 3 casos. Não, você tem, assim, tratou muitas mulheres. E o quanto que isso é importante no tratamento, no resultado positivo desse tratamento, doutor. Porque até você que está nos assistindo aí, eu recomendo você no Instagram do Dr. Marcos, @Dr. Marcos Michelete, está tudo junto, né? Sim. Não tem ponto, não tem nada, né? E você ir lá olhar. Hoje ou amanhã vai entrar mais um depoimento desse. São histórias que mostram a superação, a força da mulher, junto com a família. Eu queria que você falasse sobre isso, doutor. Eu creio que o tratamento cirúrgico é só uma parte do tratamento, né? Quando a paciente não se identifica com o problema que tem e não usa as armas que tem para resolver a situação e ela não encontra apoio familiar, né, é muito difícil. É muito difícil para o paciente. E a gente tem sorte lá no nosso consultório, não sei se é sorte ou a maneira como a gente se comporta, né, que a maioria dos nossos pacientes, eles encaram de verdade, falam, vamos encarar e vamos resolver essa situação. E uma coisa que eu costumo passar para os pacientes, né, que toda essa etapa do tratamento, do planejamento cirúrgico, da execução, do pós-operatório, consome muito a gente, né? A gente gasta muita energia com isso. E a gente pede que a energia seja recíproca. Quando a gente sente que a energia do paciente não é uma energia muito boa, a gente até prefere que o paciente não fique conosco, porque não existe sinergismo. E para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, tem que ter sinergismo. A gente tem que estar junto nessa empreitada, entendeu? Doutor, e o psicológico ajuda muito, né? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, ali no consultório, a gente monta um esquema que a paciente tem que se sentir amparada, né? É nossa obrigação. Tem que se sentir amparada. Ela tem que saber que ali ela encontra quem vai ajudá-la. Vai resolver. Isso é básico para a gente. Entendeu? É o diferencial, né? E eu acho que o paciente se sentindo dessa forma, né, fala, poxa, eles gastam uma baita de uma energia com a gente, né? Eles encaram um problema como eu devo encarar o problema. Então, eles trabalham junto com a gente. Olha, a gente, é lógico, se trata de uma doença grave, não é uma doença tão simples, né? A gente tem alguns casos que não evoluem muito bem, que independe do nosso tratamento e da parte emocional da paciente também. E do tempo da descoberta da doença, o diagnóstico, tem várias... Sim, a doença tem uma evolução natural, dependendo do momento que foi diagnosticada. Vários fatores. É muito difícil. Mas a gente consegue ver situações que a gente, a princípio, achou que seria muito ruim e acabam evoluindo muito bem. Eu acho que essa energia positiva, essa vontade de viver, isso contribui muito, tá? Não é só isso. Temos que deixar muito claro isso. Sim, tá? Mas ajuda. Mas ajuda demais. Ajuda muito. E tem muitas que não tem, né, o apoio da família, né? A gente já viu muitas coisas ruins. Que assim, a gente fala, poxa, será que é verdade isso mesmo, né? Será que isso está acontecendo? Será que isso está acontecendo? A gente está ali para tentar suprir de alguma forma essa carência, né? Eu tive essa pessoa que eu te falei que ela ficou 10 anos sem se olhar no espelho, ela relatou para mim que depois que fez a mastectomia, o esposo não tocou mais nela. Ela acabou se separando dele, ela optou por separar. Ele não tocou mais nela depois que ela fez a mastectomia. Doido, né? Tem situações Fernanda, muito adversas. você que está representando aqui as mulheres, né? Para você, olhando um estilo desse tratamento, quando a equipe, quando o profissional está junto com você, o quanto que você considera, assim, você olhando para tudo isso, que você tem essa visão, você hoje é uma pessoa que tem um reconhecimento, não só aqui no nosso país, mas fora também, você sabe do que eu estou dizendo. O quanto que é importante um profissional falar, estou com você, que eu conheço a verdade do Dr. Marcos, conheci ele há muito tempo, né? Não é de hoje, e assim, o quanto que isso você acredita que reflete mesmo
na vida do paciente, no resultado desse paciente? Demais, né, Renato? Porque, como eu disse, faz toda a diferença. E para mim, esse reconhecimento, né, de um profissional como o Dr. Marcos indicar o meu trabalho, quer dizer que eu estou no caminho certo, eu estou fazendo um bom trabalho. Então, aí eu me dedico e eu acho que eu posso sempre melhorar, né? Nem que seja 1% ao dia, fazer sempre muito melhor, porque eu acho que a gente está aqui para evoluir. Isso aí. Pessoal, profissional, espiritualmente, todos os dias. Então, eu tento sempre dar o meu melhor, porque como eu sempre digo, essas mulheres já passaram por muitas dores, física, psicológica. Então, o meu trabalho, para mim, hoje é muito importante, porque eu estou encerrando totalmente o ciclo ali, né, de dor delas. E é legal isso aí, nessa questão da indicação, né? Você honrar quem te indicou, né? Aí você fala, pô, tô jogando em time grande, né? Isso é legal. Fico muito feliz. Às vezes, quando vê um cliente aqui, quem o doutor fulano de tal me indicou. Falei, putz, olha, pessoal, né, que a gente está sendo indicado, né? Isso é muito legal, né? Você aí a gente fala, pô, tem que resolver, né? Exatamente, é uma parceria muito bacana, porque elas, como eu disse, chegam lá muito felizes com o tratamento do Dr. Marcos, que ele abraça de verdade a causa aí, se preocupa desde o início ao fim aí, entrega um trabalho de excelência. E para mim é muito, muito gratificante ser reconhecida aí no meu trabalho. Fico muito feliz mesmo. A gente devolver saúde para o paciente... Não tem preço, tem valor, né? É muito prazeroso. É muito prazeroso. Muito bom, muito gratificante. Esse foi um podcast bem bacana. A gente precisa abordar essa questão. Lógico, nós estamos no Outubro Rosa, mas como a gente disse aqui, é muito mais a conscientização mesmo. E você que está nos escutando, entender que Outubro Rosa é todo mês. Você que é mulher, você que está dentro dessas idades, ou dentro de tudo que foi dito aqui, dentro do autoexame, você, independente da sua idade, você pode buscar ajuda. Você deve buscar ajuda. E nada melhor do que você buscar profissionais qualificados, olhar o Instagram desses profissionais, as mídias, ver os relatos lá no Google do atendimento lá, falar com a equipe, né, marcar uma consulta, isso tudo é muito importante. Quero agradecer. Medo, não ter vergonha, né? Não, lógico, quanto mais rápido, né? Isso o Dr. Marcos sempre falou, até ele tem a gente usa muito na logo dele, lá tem um reloginho lá, né? Que é aquela questão de que o exame precoce... O câncer de mama não espera. Diagnóstico precoce salva vidas. E é isso aí, né? A gente usou muito isso na pandemia. Mas né? homens também têm câncer de mama, né? Sim, a incidência é bem menor, em torno de 1% dos diagnósticos. Mas também existe, também acontece. Por isso que é preciso, né? Doutor, muito bom. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu acho que nós abordamos aqui o tema importante com 2 profissionais incríveis aqui. Me sinto lisonjeado de vocês estarem aqui para a gente poder levar esse conteúdo de alto nível, né? E a gente abordar isso de uma maneira séria, né? Mas de uma maneira leve também, sem né? Dúvida, um conteúdo bem bacana e é isso mesmo, né? Bola para frente, vida que segue. É isso aí. Estamos aqui, temos uma oportunidade de viver, de usufruir de tudo isso aqui. Vamos viver da melhor maneira possível. Vamos viver. Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço. E aí, como é que tá as próximas viagens aí? Já, essa semana aqui no Brasil, semana já tá fora. Novembro agora aqui é Salvador e Rio. Não vai mais para fora do Brasil esse ano, não. Não, só em fevereiro agora. Só em fevereiro? Salvador e Rio, hein, doutor? Putz, ensinando. Você ensina hoje esse procedimento? Sim. Também, né? Também. Esse é o maior foco hoje teu? Meu maior foco é ensinar com excelência, porque eu quero que as minhas alunas saiam do meu treinamento fazendo um trabalho tão bom ou melhor que o meu. Desse procedimento aí. Sim. Ô, Fernanda, explica para mim qual que é a diferença da micropigmentação e da tatuagem? A profundidade? A diferença são os produtos, né? O pigmento de tatuagem, ele é um pigmento diferente, ele tem uma composição diferente. A profundidade também, a tatuagem ela é um pouco mais invasiva. A micropigmentação, ela atinge a derme papilar. E a tatuagem, ela chega na reticular. Então, é um procedimento que, se acontecer alguma coisa, a pessoa não quiser mais, ela vai ter que fazer uma remoção. Já a micropigmentação, ela vai ter uma durabilidade média ali por ser um local que não toma sol, não pega incidência de luz, de sol, uma média de 2 anos. E aí, depois desse prazo, a gente faz um ajuste ali de cor, de retoque. Essa é uma pergunta boa, né? Depois de quanto tempo precisa fazer o retoque? O retoque é uma média de 2 anos, às vezes até um pouquinho mais, 3 anos, dependendo do fototipo de pele ali, né? O pigmento que a gente utiliza. Legal. Mas é um procedimento bem superficial.
Não causa nem sangramento na hora de fazer. Então, é bem tranquilo. Muito bom. E aí, você costuma fazer na mesma tonalidade ou deixa ela um pouquinho mais forte? Eu deixo sempre um pouquinho mais forte, porque depois ela tem uma degradação ali média de 40%, 50%. Depois de 45 dias a gente faz um pequeno retoque ali para ajustar a cor. E geralmente eu acabo mexendo um pouquinho do outro lado também para deixar bem simétrico mesmo. Isso. Mesmo na mama que não foi removida a areola, a gente faz uma harmonização ali. Perfeito. Não, Show, hein? Os resultados são lá no Instagram dela. Legal, cara. Muito legal, né, doutor? É isso aí, é mais uma forma de poder devolver saúde de alguma forma, né, para os pacientes. Muito bom aí. Que top esse podcast aqui. Incrível, quero agradecer vocês. Mais um conteúdo incrível que nós estamos gerando aqui. E você que está aí nos acompanhando agora, você pode fazer 3 coisas: comentar, compartilhar e curtir. Pega o aviãozinho aí, ó. Se você na sua casa, você que é mãe, você que é esposa, você que tem alguma amiga que não tem essa coragem de fazer esse autoexame, de buscar um profissional, manda para ela, porque o exame precoce salva vidas. É isso aí, doutor? É isso aí. Falei certinho? Fala de novo, doutor, aqueles que usam muito na pandemia lá, como é que é? Câncer de mama não espera. Diagnóstico precoce salva vidas. E isso é uma verdade. Todo dia. Pessoal, obrigado. Quero agradecer a presença aqui hoje do Gabriel e do Vitor, que estão comigo gravando aqui esse podcast. E até a próxima. Obrigado mais uma vez.